usar esse óculos para apresentar esse projeto, você terá 20 minutos para a sua apresentação. E logo, assim que ele passa a palavra dos membros da banca, como de costume, eu chegando nos 15 minutos e o aviso. Tá? Primeiramente, gente, boa noite, muito obrigada por ter vindo. Obrigada, banca. Meu nome é Ohana. E esse é o meu projeto de TCC, que chama Climate. Tem várias ilustrações, animações, mecânicas de jogo para o jogo digital. Tudo começou em 2013, quando eu com mais alguns amigos começamos a criar um jogo que tinha personagem principal, que era uma menininha que usava seu guarda-chuva mágico para bater nos inimigos e uma coisa meio de luta, de qualquer forma. E aqui são alguns sketches que eu fiz na época, e alguns estudos que eu fiz também, que eu queria mostrar que ela era fofinha, pequenininha, mais bravinha, talvez a minha cara. E também depois de um tempo não deu certo, o pessoal foi se distanciando, cada um foi para um campo da vida, e eu falei, ficou por isso mesmo. Aí, no começo desse ano, eu estava pensando em como fazer meu TCC, aí eu pensei naquele projeto de antes, e resolvi dar minha cara para esse projeto, mudar a história, criar um universo totalmente diferente, e é isso que eu estou fazendo. Eu criei um vídeo de apresentação da história do jogo.
o jogador não saberia dessa história logo no começo do jogo. Seria uma coisa mais misteriosa. E para esse universo, eu resolvi criar minha personagem principal. Ela, vocês já viram, o nome dela é Sophie. Ela é fofa, ela é inocente e ela é totalmente perdida. Ela não faz a menor ideia do que aconteceu com a família dela, porque ela foi totalmente sem memória num mundo totalmente devastado. Aqui são os sketches que eu fiz para criar o design dela mesmo. Desde sempre eu tive uma ideia bem clara do que eu queria com ela. Era uma coisa mais criança pequena, rabo de cavalo, rabo de chuva. Depois eu decidi no design final, eu fiz vários estudos de cor, porque eu queria bastante fugir daquela coisa de clichê, de capa amarela de chuva. Só que eu não consegui fugir muito disso, porque a capa amarela ficou muito... Era muito mais fácil de destacar ela do resto do fundo dos cenários. Não importava se era um cenário de neve ou de chuva, não interessa. Sempre ela ficava destacada. Então eu resolvi abraçar isso e esse é o design final dela. Como qualquer jogo de plataforma, ela pode fazer algumas situações básicas, que é pular, empurrar objeto, puxar objeto e escalar. E a principal parte do meu jogo são as mecânicas, que elas são meio únicas. Primeiro que ele é um jogo explorativo, e não tem inimigos, ela não luta contra nenhum tipo de inimigo. A principal forma do jogador interagir com o jogo é através de modificar o ambiente através dos efeitos climáticos que essa Sophie faz com o guarda-chuva dela. E o objetivo principal do jogo é descobrir a história da Sophie e descobrir o que aconteceu com o mundo dela. Então, para demonstrar cada tipo de efeito climático que ela pode utilizar com seu guarda-chuva, eu criei vários tipos de guarda-chuva. No caso, uma sombrinha, com sol, guarda-chuva normal, guarda-chuva. O de neve, que não é meio guarda-chuva, mas é um cajado que ajuda ela a andar quando a neve está muito profunda. E o guarda-chuva contra o vento, que eu fiz baseado num guarda-chuva chamado Sens, que ele nunca vira conforme você usa contra o vento. E no caso ela usa para como um escudo contra o vento. E quando ela troca de um guarda-chuva para o outro, é uma transformação bem simples. O guarda-chuva branco se transforma em preto. Então, vou dar uma olhada no mundo que eu criei para ela. Eu quis me basear bastante no deserto para fazer essa parte da primeira parte do jogo, porque como ela acorda em um lugar totalmente devastado, destruído, sozinha, eu achei que ia combinar bastante, essa coisa de mais desolado. Só que o contraste que eu quis fazer é que as ruínas, elas seriam de como era o lugar que você morava, era tudo mais colorido, tudo mais bonito. E com uma influência forte do Oriente Médio, essas coisas. Depois que eu fiz esses estudos de referências, fiz vários sketches para determinar como seria o estilo da arquitetura das ruínas do mundo dela. E depois eu peguei um dos sketches e fiz uma pintura também para me fazer, me acostumar um pouco mais com esse tipo de criação, porque eu sou muito focada para personagem. E criação de cenário é uma coisa que eu nunca tinha feito antes. Então, parece simples, mas isso me ajudou absurdo, assim, para criar o resto. Aí, depois disso, eu resolvi pensar mais no level design da primeira parte do jogo que eu vou mostrar para vocês hoje. O jogo funciona assim, cada ruína que ela encontra libera um dos poderes do guarda-chuva. No caso, chuva, neve, vento e sol. Aí, no caso dessa primeira parte, ela descobre só o poder da chuva. Aí é como se fosse um jogo de plataforma comum. Ela vem, pula nessas duas balinhas, ela tem uma caixinha que vai permitir ela pular e chega na ruína, ela descobre o poder do seu guarda-chuva lá. E aqui, onde eles tinham um abismo, vai criar uma ponte que ela vai conseguir passar. Esse é o level que vai na primeira fase. Depois disso, eu fiz alguns
alguns estudos mais de ambiente, para ver como que seria, assim. Eu não acabei não utilizando nenhum desses, mas também foi uma coisa de aprendizado. Depois eu resolvi fazer uma coisa mais concisa no estudo, e aí eu criei a mesma cena no sol, na chuva e na neve. E esses três tecidos foram criados no Photoshop. Aí, como eu não tinha certeza ainda se eu queria fazer uma coisa vetor ou Photoshop mesmo, eu fiz o mesmo estudo, a mesma cena, só que no Illustrator em vetor. E eu acabei optando pelo visual da pintura do Photoshop mesmo. Esse aqui é o cenário final da primeira fase, que a Sofia acorda nessa parte aqui, aí ela segue na direita até chegar na ruína, onde ela descobre o primeiro poder dela. Depois ela consegue seguir aqui. Depois que ela descobre o poder, ela faz chover nas ruínas e a chuva faz com que tudo volte a ser como era antes. Então, esse tempo volta a ser como era antes, a grama cresce, a ponte aparece, a água. E eu quis fazer tudo mais brilhante para dar esse bem contraste, assim, no mundo vivo. E para ajudar, como eu não fiz a parte de programação do jogo mesmo, porque não é o meu forte, eu resolvi fazer alguns vídeos simulando esse gameplay. Eu vou mostrar para vocês agora. Primeiro é a sessão de abertura do jogo. Primeiro vídeo. O segundo é a simulação de como ela descobre o primeiro poder. E a última simulação é da interface do jogo, de como o jogador pode escolher entre os tipos de efeito climático possíveis. Nesse caso, já é como se todos os efeitos já tivessem sido desbloqueados. Depois de tudo isso, eu fiz a criação da identidade visual do projeto. A primeira parte é o logotipo. Eu quis fazer uma coisa bem clean, bem limpa, e para fazer um contraste com o estilo de pintura que eu usei nos cenários. E como os efeitos climáticos são tão importantes no jogo, eu resolvi botar eles de cara no logo, porque eles também fazem parte da interface. Eu também resolvi criar esse símbolo mais trabalhado, uma coisa mais decorativa, que também foi usada na interface. E eu queria que tivesse funcionamentos mais antigos, meio que linkando com os elementos da história do vídeo. As tipografias que eu usei no projeto inteiro foram o Montserrat,
E, para fechar tudo isso, eu criei uma coleção de 4 cartões postais que seriam utilizados no marketing do jogo. Me baseei bastante no trabalho de um ilustrador chamado Owen Daly. Ele que fez a ilustração do jogo Two Dots. E também tem vários cartões postais, quando você libera passa de fase. E eu gostei muito do estilo de vetor que ele usa. Então eu resolvi pegar isso e fazer os meus. No caso, eu fiz vários sketches e os cartões postais eu queria que eles tivessem uma pegada, né, de chamando para aventura. Para o jogador lá. Aqui desse jogo. Aí, esse é o cartão postal relacionado com o vento. Esse é o cartão postal do sol. Esse é o da neve. E esse aqui é o da chuva. Depois vocês podem verificar esse aqui para vocês. Para minhas considerações finais. Esse projeto foi muito importante para mim. Não tenho nem palavras para descrever. Foi um desafio incrível criar tudo isso em um semestre. Criar todo um universo, uma coisa que eu nunca pensei que eu pudesse fazer e eu consegui. E alguns desafios maiores foi principalmente trabalhar com After Effects, que eu nunca tinha feito uma coisa mais profunda com ele e é incrível como aquilo toma tempo. Por exemplo, o vídeo da animação dela andando me demorou uma semana para descobrir como fazia aquilo. Mas é uma coisa muito gratificante quando você vê que aquilo está funcionando, está dando tudo certo. E foi incrível me dedicar 100% nesse projeto por um semestre inteiro, todo dia, trabalhando. Botei minha alma aqui. E queria agradecer a banca que veio aqui, o pessoal todo que veio me prestigiar, o orientador que nunca está na casa, que me ajudou horrores. Toda segunda-feira, parecia com alguma coisa diferente. E me deu liberdade enorme para fazer o que quisesse. E minha família, que me deixou fazer tudo isso em tempo integral, esse apoio da minha vida inteira. Meus amigos que aguentaram o meu estresse durante esse tempo todo. O meu namorado, sem ele, eu não teria feito tudo isso. E todo o pessoal que veio aqui me ver, nossa, obrigada de coração por ter vindo, muito feliz. É isso, gente. Bom, antes de passar a palavra aos membros da banca, primeiramente eu queria agradecer então à professora Fernanda, por ter aceito o nosso convite. São especialistas na área e eu acho que nós fomos felizes em chamá-los. Bom, convido o Flávio para a visita. Primeiro, eu queria te agradecer por ter me convidado para ser sua banca, minha primeira banca aqui na Unesp, eu fico feliz. Também gostei muito, porque é um projeto da área que eu venho estudando, que é a área de game design. E, assim, a hora que eu peguei o seu relatório, eu falei, nossa, que relatório! Muito bonito, muito bem diagramado, assim, sem palavras. A hora que eu comecei a ler, eu falei, gente, a Ana realmente superou. Eu não vou me estender muito nas suas considerações, para deixar também a banca fazer delas. Só queria, assim, na verdade, dar algumas sugestões que talvez pudessem vir a melhorar mais para frente se você for continuar esse projeto. Porque eu acho que é um projeto que você deveria continuar. É um projeto muito bom. Você já tem desenvolvido toda a questão do seu roteiro, você fez storyboard, você fez até level design, você começou a fazer a mecânica de jogo. Eu acho interessante, talvez mais para frente, você pensar em desenvolver um game design document, para até mesmo documentar o seu jogo. Porque assim você também vai ter ali tudo já escrito que você já tem, e depois, se você for trabalhar com a parte de programação ou outras pessoas que vão vir a fazer sua programação, essas pessoas vão poder
elas continuar no mesmo caminho que você já começou. Então, isso vai fazer com que o seu projeto continue conciso e a sua ideia, que já foi desenvolvida agora, seja, então, desenvolvida do jeito que você imaginou. Eu gostei muito do seu estilo de ilustração. Eu vi, assim, que dá para ver influências diretas, principalmente do Journey, que foi o que você falou. E no começo, na introdução, eu vejo, assim, clara influência de Zelda, dos antigos, e também de Child of Light, que são jogos maravilhosos, jogos que exploram a área mais poética do jogo, do que não tanto só a questão de diversão, aventura, né? E eu acho legal você propor isso, porque são jogos que estão, sim, em ascensão, e que daqui para frente é uma tendência de se existir cada vez mais. E a minha última consideração é sobre a interface, porque eu achei muito legal. Você fala no seu relatório que você tem a intenção de repente, transformar esse jogo também em mobile, né? Um jogo para aplicativos novos, para dispositivos novos, perdão. E eu acho muito interessante isso, porque você já desenvolveu uma interface limpa e bem direta. Então, se você for transformar isso em um dispositivo móvel, vai ser muito tranquilo de se utilizar. Você não vai ter que fazer tantas adaptações de controle, principalmente se for uma questão de touch, etc. Fora isso, eu queria te agradecer de novo, dar os parabéns. Seu projeto foi maravilhoso, mostrou assim, bem como você é. Passo a palavra agora. Agradecer muito esse convite, muito obrigada. Ana, obrigada por participar disso. É meio incômodo para a banca, porque a gente sempre quer fazer uma crítica, né? A gente sempre quer contribuir com alguma coisa, falar, faltou isso daqui, né? Você podia ter... E eu fiquei procurando defeito, e aí defeito assim, por que ele não faz? Né? Assim, não, ela já fez. Não, mas não faz sentido. Aí eu fiquei assim, com algumas coisas que às vezes eu não acho defeito no seu trabalho. Eu acho que todo mundo falando isso, né? Assim, não falo para qualquer um. Não falo para qualquer uma, não. Eu não vi defeito no seu trabalho de verdade. Tudo está bonito, tudo está muito bonito. A qualidade da impressão, a qualidade gráfica, a diagramação, mudança de cores na diagramação, os personagens, o jogo, a marca. Gente, o que é essa marca? O que é esse bordado que você fez? Demorou, né? E funciona. E funciona pequenininho. Você fez um negócio super retrabalhado e delicado, e ao mesmo tempo cheio de elementos, e ele funciona pequeno, ele funciona grande. Assim, foi um trabalho que caiu no queixo, não pela qualidade mesmo de todos os detalhes que você entregou aqui. Eu gostei quando você mostrou no seu relatório essa primeira ilustração que você mostrou aqui para todo mundo, que era a personagem bravinha, totalmente mais 3D, assim. Eu falei, uau, ela vai fazer um jogo assim, que legal, todo assim. Aí eu vi isso aí e falei, nossa, ela vai fazer assim. Você criou uma bipolaridade rápida ali. Mas você mostrou que você sabe trabalhar com 3D, você sabe trabalhar com 2D. Todos os seus estilos, você não tem preconceito com o estilo, então vale mais a pena usar aqui, vale mais a pena usar de outra maneira. Os cenários dos jogos, gente, que isso. Os cartões postais, as cores. O que mais eu queria falar? Tipografia, diagramação, elegância. O vídeo agora que a gente viu, maravilhoso. Assim, tudo muito bonito. Eu só fiquei realmente com duas dúvidas, mas aí não é crítica não, são dúvidas mesmo. Primeiro, ela não tem inimigos. Nenhum. Não. Assim, o máximo foi, por exemplo, eu não cheguei a fazer essa parte por exemplo, mais obstáculos maiores, assim, mas, por exemplo, pode cair de alguma coisa, pode morrer. Mas inimigo de verdade eu não tenho. Inimigo eu tenho. Eu tenho. Uma destruição que já fizeram. Sim. E a outra é que eu acho que o primeiro reino já era sacana. Porque o primeiro reino já estragou todos os outros. Sim. Né? Não tem bonzinho. Não tem bonzinho. Eu descobri uma verdade aqui. E a outra coisa que eu gostei, eu queria saber se foi proposital, é essa influência persa no desenho. Você sabe que tem essa influência persa, né? Foi de propósito. Não exatamente persa, mas... O persa que derrubou
grego, mas é uma cara mais peças, principalmente esse vídeo de abertura, né? Sim, eu fiz baseado no vídeo de abertura dos jogos do Zelda. Eles sempre têm um estilo meio. Porque a própria escrita, né? Do negócio. Se eu pudesse falar uma palavra, eu falava. Eu vou manter a classe do assunto e provavelmente elogiar os seus pais que estão aqui, porque se vocês são responsáveis por essa oportunidade de fazer trabalhos maravilhosos, ser tão legal como foi durante todas as anos que eu te conheci, provavelmente tem influência da sua família. Então, parabéns a todo mundo. Obrigada por participar disso. Agradeço aos comentários. Eu acho que a pensando assim. Bom, primeiro, quando eu comecei a orientar, e ela veio com essa proposta, na verdade, essa proposta na qual eu falei o título, era para fazer um conceito de arte e ilustrações de jogos. E todos viram que acabou extrapolando essa intenção original. Né? E quando isso não acontece só com o caso dela também. A maioria dos orientandos, quando me procuram, acham que a ilustração tem que ser livre e real. Não sei se por que isso, né? Mas geralmente isso ocorre. E quando eu falei que tinha gostado muito dessa linguagem que ela tinha adotado, eu vi que ela se surpreendeu. Mas eu tinha gostado de verdade, não foi só para animar ou agradar. Tá? E aí, a minha surpresa durante toda a orientação foi que, bom, primeiro que ela quis fazer isso em 6 meses. Tá? Então, eu achei que fazer um concept art mais ilustração do que estava assim, bem na medida. Aí eu, olha, esse tempo, hoje eu quero fazer uma animação de abertura. Setembro, vou fazer. E ela fez. Aí ela quis experimentar fazer os personagens animados, para ver como é que reage às articulações e tudo mais, porque isso é importante. Às vezes a gente está criando um personagem e lá na frente a gente comprova que na animação a coisa não funciona. Então ela quis fazer animação para ver o andar e empurrar e tal. Então, se der tempo, a gente faz. Ela fez também. E aí o cenário. Vários cenários, animação, simulando o jogo e, por fim, esses cartões de divulgação, né? Que também era se tivesse tempo. Bom, o que eu quero colocar com tudo isso? Eu acho que se o aluno quiser fazer nesses 6, na verdade, o semestre não consiste em 6 meses, são 3 meses e meio para executar. Tá? É possível fazer o trabalho muito bem feito, desde que um tema que realmente tem paixão pelo tema e queira realmente dedicar aquilo que ela fez. Então, para mim foi extremamente tranquilo e prazeroso, porque o que ela colocou agora há pouco. Nas orientações, ela toda segunda-feira tinha alguma produção para a gente discutir. Foi tranquilo. Bom, eu também só tenho a agradecer essa possibilidade de orientar, foi um prazer. Eu percebi, a gente não deve fazer essas comparações, mas como eu
tive presente antes de você entrar na faculdade, no começo da faculdade, depois do intercâmbio, a gente teve um período sem se ver, e parece que essa experiência repercutiu em uma sede de trabalhar, então foi muito gratificante como orientador ver essa evolução. Foi realmente é isso. Bom, eu tinha falado das experiências antes, né? Então, agora eu posso fazer uma experiência geral, falando maravilhosa do banco. Estou muito feliz. Eu desejo muito ter vindo e coração obrigada.